Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta segunda-feira, dia 29 de junho, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Mateus 8, versículo 22. Depois da meditação de ontem, em torno dos apóstolos Pedro e Paulo, em que nos recordamos de nossa vocação de discípulos e missionários, o Evangelho de hoje nos fala das exigências do seguimento de Cristo. Nos Evangelhos encontramos textos maravilhosos em que aparece a generosidade de pessoas que foram chamadas a seguir Jesus e largaram tudo para atender ao seu convite. É Deus quem chama. Seguir Jesus é uma expressão para indicar a condição de ser seu discípulo, sua discípula. Caminhar com ele, ao lado dele, como muitos faziam, era uma espécie de escola, de tempo de formação e um modelo de formação para toda a vida. Mesmo não andando com Jesus o tempo todo, o discípulo ou a discípula tinha sempre em mente estar caminhando com ele, seguindo os seus passos. Generosos foram os primeiros discípulos, como narrado nos Evangelhos. Aqueles pescadores largaram o barco, o mar, a família e passaram a acompanhar Jesus em suas andanças missionárias. Levi, sentado na coletoria de impostos, deixou tudo ao ouvir o convite: segue-me. Mas nem sempre a resposta foi pronta e generosa por parte de quem foi chamado. É assim que lemos no texto de hoje 2 casos em que os convidados mostraram-se reticentes e pouco generosos diante do convite para seguir Jesus. Há um que se apresentou para segui-lo, um mestre da lei. Jesus, por alguma razão, disse-lhe: as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas eu não tenho nem onde deitar a cabeça. Está claro, o discípulo não está atrás de segurança e de comodidades. Deve acompanhar Jesus em seu despojamento. Esse tal, pela conversa de Jesus, não estava disposto à vida nômade e sem conforto que Jesus levava. Outro discípulo arrumou logo uma desculpa para retardar o seu engajamento total no movimento de Jesus. Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Isso quer dizer que ele adiaria o seu seguimento de Jesus para depois que o seu pai se fosse. Aí sim, pensou ele, estaria livre, desimpedido. Não, meu amigo, não. O chamado é para hoje. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Mas tu vai anunciar o reino de Deus. Anunciar o reino de Deus é comunicar ao povo uma boa nova, uma notícia maravilhosa. É anunciar a vitória da vida sobre a morte e o mal. O pai dele precisava exatamente dessa boa notícia, não de um ajudante de coveiro. O reino de Deus pede prioridade e exclusividade. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, ensinava Jesus. Vamos guardar a mensagem. Nos Evangelhos são narrados muitos exemplos de pessoas que, sentindo-se chamadas para o seguimento de Jesus, deixaram tudo e prontamente aderiram ao convite do Senhor. O Evangelho de hoje, curiosamente, traz 2 exemplos de convidados que não foram generosos e prontos na resposta. O primeiro estava preocupado com a segurança e as comodidades. Precisava entender o despojamento de Jesus e imitá-lo. O segundo condicionava sua adesão ao convite de Jesus ao final da vida do seu pai.
Precisava entender que seguir Jesus é participar da experiência e do anúncio da vida nova, com plenitude e sentido. Esse era o bem maior a fazer ao seu Pai. Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Mateus 8, versículo 22. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, Dom Helder Câmara dizia com propriedade: começar é uma graça, mas graça das graças é perseverar. Então nós te pedimos, Senhor, essa graça das graças. Não interrompermos o que começamos com tanto entusiasmo em nossa vida cristã, em nossa caminhada de batizados, mas ir contigo até o fim, com teus discípulos e missionários. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Por favor, incline agora um pouco a sua cabeça, porque vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Será que alguma coisa está impedindo você de seguir Jesus com mais entusiasmo? Seria interessante você escrever alguma coisa sobre isso no seu caderno espiritual. Ontem nós celebramos na liturgia São Pedro e São Paulo, mas em nosso calendário social, hoje é o dia de São Pedro. Na Itália e em outros países, a celebração dos apóstolos Pedro e Paulo com o dia do Papa é hoje. Então, continuemos a rezar pelo Papa Francisco. Do que adianta ter o mundo aos pés, se aos pés de Deus eu não me encontro mais? Do que adianta se eu me perder? Somente Deus é quem me satisfaz. Do que adianta ter o mundo aos pés, se aos pés de Deus eu não me encontro mais? Do que adianta se eu me perder? Somente em Deus é que eu encontro a paz. Só posso ser feliz, só posso ter a paz, se Deus for o meu abrigo, se Deus estiver comigo, se Ele em minha vida for Deus. Se Deus for o meu abrigo, se Deus estiver comigo, se Ele em minha vida for Deus, nada vale.